A paz do Senhor a todos. As 70 semanas proféticas de Daniel. O que são as 70 semanas de Daniel? Está lá em Daniel 9:24. Esta profecia de Daniel a respeito de Israel e a Cidade Santa é fundamental para os últimos tempos. A palavra traduzida por semanas significa aqui uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a um período de 490 anos. 6 coisas específicas seriam realizadas em favor de Israel durante 490 anos. Primeiro, a expiação da iniquidade efetuada pela morte expiatória de Jesus Cristo. Segundo, o fim dos pecados. Ou seja, Israel, o remanescente de Israel, voltará para Deus e viverá em retidão, como está lá em Romanos 11:26. Terceiro, a extinção da transgressão. E aqui é a transgressão nacional da incredulidade cessará, como está lá em Jeremias 33, 7 e 8 e Ezequiel 37, 21 ao 23. 4. Um governo de justiça eterna terá início, como está em Isaías 59, do 2 ao 21, Jeremias 31, do 31 ao 34, a nova aliança. 5. As profecias terão seu pleno cumprimento e também o seu término, como está lá em Atos 3, 19 ao 21. E em sexto lugar, Jesus Cristo é ungido rei. Ezequiel 21, 26 e 27. Então, 7 semanas e 62 semanas dá igual a 69 semanas. Daniel 9, 25. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, portanto, 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a primeira vinda, o nascimento ou aparecimento do Messias, o ungido. Certos expositores da Bíblia diferem de opinião quanto ao tempo exato em que os 483 anos começaram. Alguns concluem que foi em 538 a.C., quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus, porém esse decreto visava a reedificação do templo e não da cidade. É mais provável que a data inicial seja 457 a.C., o ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Esdras 4, 12, 13, 16. Nesse caso, os 483 anos terminariam em 27 depois de Cristo, o ano em que Jesus começou o seu ministério. Então, será tirado o Messias. Daniel 9:26 diz: depois das 7 semanas e mais 62 semanas, um total de 69 semanas, que dá 483 anos, duas coisas ocorreriam. O Messias seria tirado ou crucificado, conforme Isaías 53, 8. E 2, o povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém e o templo. O povo refere-se ao exército romano, foi liderado pelo exército romano. Mas nós sabemos os historiadores que a grande maioria do contingente liderado por Tito, na verdade, eram de árabes, eram de povos diversos ali das vizinhanças, de Israel. Então, mas era liderado pelos romanos, Então, o povo refere-se ao exército romano, que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, conforme Lucas 21 e 20.
o príncipe refere-se ao anticristo no final dos tempos. Então, note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato de tempo entre o fim das 69 semanas e o início da 70ª semana. Há um hiato de tempo. Alguns concluem que esse período de tempo corresponda ao período da igreja. Somente aqueles que fazem distinção entre a igreja e Israel, né? Porém, esse período ocorre, segundo as Escrituras, entre a ascensão de Cristo aos céus e a manifestação do anticristo. Daniel 9, 27 é onde vai aparecer aqui, né? Que ele firmará um acordo, um concerto por 1 semana. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir e Israel marca o início da 70ª semana, os últimos 7 anos da presente era, né? Que Daniel vai profetizar dizendo que se referem à 70ª semana, se refere tanto aos de perto como aos de longe. E nós sabemos, pelos estudos que a gente estava fazendo, da reconciliação entre judeus e gentios, né? Que os de perto se referem aos judeus e os de longe se referem aos gentios, né? Que é Efraim, que foi espalhado por todas as nações e veio a se tornar a plenitude dos gentios. Então, a 70ª semana, ela diz respeito a todo Israel. E quem é todo Israel? Todo Israel é gentios e judeus convertidos a Cristo. É todo Israel. Agora, o epicentro dos acontecimentos será Jerusalém, né? Será lá o epicentro, aquele pedacinho de terra, aparentemente sem nenhum tesouro, sem nenhuma riqueza, sem nada ali. Mas é esse pedacinho de terra que o Senhor disse, Jerusalém é a cidade do grande rei. É aquele pedacinho de terra que será o epicentro de tudo que vai acontecer na 70ª semana, né? E diz respeito a todo Israel, gentios e judeus. Então, vamos aqui. Aqui a Bíblia ensina o seguinte, sobre Daniel 9, 27, né? A Bíblia ensina o seguinte, né? O príncipe que fará o concerto com muitos é o anticristo, mas ainda camuflado nessa ocasião. Conforme 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 10, 1 João 2, 18. O anticristo certamente negociará um tratado de paz entre Israel e seus inimigos, no tocante à disputa territorial. Daniel 11, 39. Então, em segundo lugar, na metade dos 7 anos, né, ou seja, após 3 anos e meio, o príncipe romperá o seu concerto com Israel, declarar-se-á Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor, 2 Tessalonicenses 2 e 4, e assolará a Palestina. Reinará por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Conforme Apocalipse 11, 1 e 2. Apocalipse 13, do 4 ao 6. Em terceiro lugar, a importância profética da abominação da desolação será conhecida somente pelos santos de Deus. Daniel 12, 10 e 11. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assim assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio, até a sua vinda em glória, conforme Jesus disse lá em Mateus 24, 15.
Os crentes do período da tribulação, né? Os eleitos, os salvos, né? Os crentes do período da tribulação, por sua atenção a esse sinal, poderão perceber quão próxima estará a vinda de Cristo, conforme Mateus 24, 33. A vinda do Messias, conforme 2 Tessalonicenses 2 e 8, Apocalipse 19, 11 ao 20, a vinda do Messias ocorrerá no fim dos 7 anos, o segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma esta cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo, né, que é a besta, né, terá poder somente durante 42 meses. Está lá em Apocalipse 11, 1 e 2 e 13, do 4 ao 6. Daniel declara mais tarde, outra vez, que haverá um período de 3 anos e meio. Daniel usa esses termos: um tempo, tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Entre o começo da grande tribulação e o fim, conforme Daniel 12, 7. Em quarto lugar, nos 3 anos e meio destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios, conforme Apocalipse 11, 2. Em quinto lugar, a abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou, conforme Daniel 12, 11, Mateus 24, do 15 ao 21, Deuteronômio 4, 30 e 31, Jeremias 30, do 5 ao 7, Zacarias 13, 8, 9. Em sexto lugar, a tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios, conforme Mateus 25, 31 ao 46, para destruir o anticristo e para começar o seu reino milenar, conforme Jeremias 23, 5 e 6, Mateus 24, 27 e 30. Então, ele vem sobre a asa das abominações e virá o assolador, né? Daniel 9, 27 diz: Cristo referiu-se à visão de Daniel quando disse, né? Lá em Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, né? Estas palavras de Jesus podem referir-se à futura destruição de Jerusalém pelo anticristo, conforme 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 e Apocalipse 13, 14 e 15. Daremos continuidade em outro vídeo. Até a próxima.